E aí, beleza? Salve, salve! Se você não me conhece, muitíssimo prazer. Eu sou Calvoso, tô por aqui direto, analisando tudo que tá rolando. E hoje acabou agorinha mesmo, hein? Acabou agora Fluminense 1, Vasco da Gama também 1. E o resultado que pra mim foi injusto demais. É isso mesmo. Se você me perguntar, Fluminense ganhou 1 ponto ou perdeu 2? Eu diria sem a menor dúvida pra você, perdeu 2, com certeza. Fato lamentável que aconteceu. Logo no início do jogo aconteceu aquela vacilada do Fábio, porém, o cara tem crédito de sobra aí, vamos dar uma aliviada na barra dele. Mas o resultado é o seguinte, tá escrito aqui, ó, aqui atrás, ó. Foi um massacre. Muita gente deve estar perguntando, ué, massacre? 1-1, como é que pode ter sido um massacre? Pois é, cara. O primeiro tempo foi bastante equilibrado, porém, um fato inusitado logo no primeiro minuto do jogo certamente mudou tudo. E aí você vai falar, pô, então o Fábio merece ser execrado ali. Como eu já falei, ele tem crédito de sobra e é um momento assim de falha. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar passar de jeito nenhum, e a gente está cansado de falar, o Fábio tem essa limitação de sair jogando com os pés. Tecnicamente, com os pés, ele é muito, mas muito abaixo do que ele é no cômputo geral dele. Então, insistir com essa jogada toda hora, de vez em quando vai acontecer isso. Então, ou o Fernando Diniz entende que não é para ficar contando com ele, ainda que não abra a mão desse estilo de jogo que ele usa, que ele trabalha e muito bem, vem dando resultado. Porém, o Fábio é um jogador que tem essa limitação. Não é a primeira vez que eu falo disso aqui. Já falei anteriormente que em algum momento, se acontecer, por sorte, entre aspas, aconteceu no momento que deu tempo de Fluminense ainda buscar o resultado, de pelo menos sair com um empate. Porém, se é num jogo decisivo, no momento chave de uma partida, contar com essa sorte ou falta de sorte aí toda hora, não é legal. Então, eu acho que é mais interessante que o Fernando Diniz e a comissão técnica do Fluminense entendam que o Fábio tem sim essa limitação e orientar os zagueiros, os laterais, os volantes que estão ali perto dele, a só passar a bola para ele em momentos que realmente não tem outra alternativa. Mas em qualquer instante, o Fluminense cisma, teima de fazer isso, jogar com o Fábio para ele sair jogando com os pés. Por sorte, ele é um jogador, como eu já falei mais de uma vez aqui, ele tem muito crédito, então a galera ainda não está pegando no pé dele. Mas se isso se tornar uma coisa corriqueira, a todo instante acontecendo, obviamente, uma hora a paciência vai acabar e aí gera uma situação que não é legal para ninguém, muito menos para o Fábio, que é um jogador que está aí sendo merecidamente reconhecido, saindo muito bem, mas hoje realmente dessa vacilada que não é o normal de quem acompanha o Fluminense. Mas, de uma forma geral, você vai entender aqui o que aconteceu. No primeiro tempo, o Fluminense não esteve tão bem quanto se esperava. Por que aconteceu isso? Mais uma vez, eu volto a falar, volto a frisar. Não gosto da alternativa do Lima entrando no meio campo do Fluminense, substituindo algum jogador de frente. No caso, hoje, o Keno não pôde participar e o Fernando Diniz, mais uma vez, optou pela participação do Lima ao invés do John Kennedy ou do próprio Lelê. Tá? O que acontece? O Lima é um jogador que, meu amor, ele vai fechar pelo meio, vai fechar mais para o meio e não consegue fazer a mesma sequência de jogada que o Keno faz. Se o jogador que faz esse tipo de jogada, tanto ele quanto o Arias, não estão em campo, o Fluminense perde bastante velocidade e não deixa com isso aquela quebra de linhas que a gente vem enaltecendo tanto o Fluminense nessa temporada, que vem fazendo isso muitíssimo bem. Porém, com a entrada do Lima, essa coisa desanda um pouquinho e fica ali o Fluminense capenga. No segundo tempo, o Fernando Diniz deu uma alterada e ali meio que equilibrou a situação. Ele voltou com o John Kennedy, tirou o Felipe Melo e entrou ali com o Lima jogando mais para o meio. Ou seja, lembra lá no jogo que eu falei contra o Fortaleza, que o Fluminense entrou com uma escalação diferente, mas com a formação tática exatamente igual a que vinha mantendo. O que para mim é um erro, é um equívoco muito grande do Fernando Diniz. Então, nesse momento que não tinha o Keno, ou ele optava pela manutenção do esquema com o John Kennedy ou com o Lelê, mas ele optou por manter o esquema tático, mas mantendo com o Lima. Ou seja, não fez uma coisa nem outra. E ele foi acertar isso justamente no segundo tempo. E aí sim justifica esse título que está aqui. Foi um massacre, sim. O Fluminense massacrou, amassou o time do Vasco, que se limitou ali a sair, né, em contra-ataques, não conseguiu aprender, criar absolutamente nada durante todo o segundo tempo, principalmente. E o jogo acabou sendo um resultado extremamente positivo para o Vasco
é um resultado extremamente negativo para o Fluminense diante do volume de jogo apresentado. O Fluminense ainda teve uma jogada ali do Nino, uma bomba que ele disparou em cima ali. O goleiro do Vasco também merece assim, o destaque. O Léo Jardim fez uma excelente partida e fez uma defesa, para mim, considerada milagrosa nesse instante, naquele momento do jogo que a bola ainda bateu no travessão, ou seja, garantiu ali o pontinho do Vasco, nesse momento que pro Vasco caiu do céu. Porém, para o Fluminense, aí sim os sentimentos de decepção. Tudo bem, teve que sair atrás, buscar o resultado. Isso tudo faz toda uma diferença. Uma situação que você vai valorizar, assim, você ter força para buscar isso. Mas lá dentro, no sentimento do torcedor tricolor, não há a menor dúvida de que ficou aquele gostinho de podia ter sido um pouquinho melhor. E aí, eu volto a dizer, Fernando Diniz, eu acho que você tem que repensar nesse esquema. Se você quer jogar com o seu time titular, ou pode jogar com o seu time titular, como não foi o caso de hoje, não foi opção, foi uma necessidade, entenda que o Lima, para mim, no meu entender, não é esse jogador que vai fazer essa função. Ou então você escolhe uma formação diferente, mais fechadinha no meio de campo, com o Lima formando esse meio campo, e ele faz muito bem, tanto que quando ele foi remanejado ali no segundo tempo, uma posição mais recuada, ele atuou até melhor e acabou sendo o autor do gol. Mais uma vez também, volto a alertar aqui a situação do condicionamento físico desse time. Samuel Xavier é mais um jogador que já demonstra estar cansado, teve problema muscular e não se sabe ainda, obviamente o jogo acabou nesse instante, não se sabe ainda o grau desse problema do Samuel Xavier. Ou seja, mais um alerta que o Fluminense está tendo, que vai precisar sim fazer uma variação de time titular para jogar as 3 competições, que não vai aguentar, não vai suportar. Muitos jogadores, mais uma vez, demonstrando cansaço no final da partida. O Arias correu um absurdo, o próprio Ganso se entregou bastante também. O Marcelo precisou sair no segundo tempo. Felipe Melo saiu por causa da situação de cartão, mas é outro jogador experiente que perdeu muitas jogadas ali em velocidade, principalmente para o PEC. Então é interessante sim que o Fernando Diniz repense essa situação mais uma vez, porque lembrando, 3 competições simultâneas não é coisa para máquina, é coisa para máquina, não é coisa para humano. Então vale lembrar que esses jogadores são seres humanos, em algum momento vai precisar sim ter um descanso, vai precisar ter um rodízio, e os sinais estão vindo, os sinais estão aparecendo. Samuel Xavier hoje foi mais um desses sinais aí que merece atenção. Ou seja, vai esperar acontecer o problema ou vai se antecipar a eles e evitar o mal maior chegue batendo ali na porta do tricolor. De qualquer forma, não há motivo nenhum para ficar desesperado. O torcedor tricolor Fluminense hoje tem 7 pontos ganhos, está bem encaminhado. Obviamente, está na cara que a prioridade são os torneios que o Fernando Diniz está dedicando ali. Quando tem que tirar o pé, você percebe que o próprio elenco do Fluminense tira um pouquinho o pé nessas competições, mas essa questão física é um motivo assim que precisa ficar em alerta. Tanto que se você comparar fisicamente o elenco do Vasco com o elenco do Fluminense no jogo de hoje, você notava uma diferença. Tecnicamente o time do Fluminense é muito superior, taticamente é muito superior, mas fisicamente você vê que era onde o Vasco conseguia justamente buscar esse equilíbrio, porque o Vasco está disputando apenas o Campeonato Brasileiro. É uma vantagem, claro que é um demérito do Vasco não ter conseguido avançar nas competições que ele estava participando, porém o Vasco pode tirar proveito sim dessa situação, enquanto que o Fluminense tem que tirar proveito de estar em 3 competições, por mérito dele, obviamente, mas ligar o alerta, pensar numa estratégia, porque o jogador é ser humano e vai em algum momento precisar de um revezamento aí. Se liga, Diniz, abre o olho, mas fica tranquilo que está cheio de crédito com a galera. E você diz aí se você concorda, não concorda. Se você concorda, mete o dedo no like. Se você discorda, fala aí no comentário. Mas não se esquece de fazer uma coisa. Se inscreve no canal. Afinal de contas, teu camarada aqui precisa e muito da sua ajuda. E eu conto contigo, hein? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.